Galera! Sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Sou Alex, seu host. E estamos aqui, Gerson, por quê? Cara, porque inspirar é o nosso propósito. E aí, Gerson, manda os teus recados que eu sei que você já está ansioso. Primeiro lembrar e convidar cada um de vocês a curtir todas as nossas redes sociais, o Texto Inspira, né? Tem material incrível sempre sendo colocado, então tem que aproveitar. No Instagram, no Spotify, no YouTube, né? No LinkedIn, todas as mídias sociais a gente está presente, né, Alex? Então convidar para cada um que está nos assistindo ou nos ouvindo que esteja aí curtindo e comentando. Comente e compartilhe. Isso aí. Tá, eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a Cornet Digital, a TR Texto, a Gerson Otto, Estúdio Doutora Mateu e Creora, por estar aqui gentilmente patrocinando este podcast, esse episódio feito para você com todo amor. É isso aí, Alex. Sempre poder gravar temas que realmente inspiram, como é o nosso propósito, será novamente o episódio de hoje, né, Alex? Onde a gente vai tratar desenvolvimento de produto, a gente vai falar dele conectado com financeiro, dele conectado com área comercial, dele conectado com área de operações, né? Gerson, a gente gosta neste momento de estar trazendo para você que está nos escutando o quê? Algo que possa estar ocorrendo na sua empresa ou no seu trabalho e que você se identifique de alguma forma, possa ajudar você a ter uma forma de solucionar. Então, nada melhor do que trazer gente extremamente competente, e hoje o nosso convidado é um amigo que fez uma formação de MBA junto comigo, mas essa formação de MBA, perto de tudo que ele já viveu no ambiente de trabalho, é uma ponta do iceberg. Então temos aqui hoje, com muito prazer e muita honra, Isaías, que é gerente de desenvolvimento e qualidade do Grupo Malve. Seja bem-vindo, Isaías. Muito obrigado, grande alegria estar aqui com vocês, super agradeço aí pelo convite, Gerson, aí Alex. E vamos falar um pouquinho aí sobre desenvolvimento de produto, engenharia, né? Como que a gente pode engenhar o negócio, né? Quando a gente olha para a operação, olha para o que é uma empresa como um todo, né? E ainda mais uma empresa do segmento de moda, a gente pode realmente olhar para o desenvolvimento como o coração do processo, né? Se tem um problema no coração, falta fôlego. Então, se a partir do desenvolvimento você já não tem a inteligência, a cadência, todo o ritmo, né, certo para ditar o negócio, a gente não tem uma indústria realmente voltada para moda. Você pode ter outro negócio, você pode ter uma fábrica. Uma montadora. Mas não um grande negócio de moda, como eu acredito que é o objetivo de muitos que estão ouvindo a gente aqui. Pô, muito legal. Isaías, assim, para que as pessoas entendam quem é o Isaías, conta uma breve história de como começou e como chegou até essa posição que você ocupa hoje. Bom, eu fui para o mundo da moda a partir de um caminho indireto, né? Então, eu sou engenheiro eletricista de formação, sou técnico em eletrônica, engenheiro eletricista. Tudo combina, porque fio de eletricidade, fio de tecido. Fio de tecido. É tudo fio. Já vi umas roupinhas que acendem, né? Então, tá tudo certo. Cara, pensa que esse cara um dia vai botar energia no tecido. Então, o wearable aí, o wearable tech é um assunto bem interessante. Mas eu comecei na área de serviços, comecei como estagiário lá, 17 anos, na Kodak brasileira, lá em São José dos Campos. Kodak, para quem aí tem menos de 30 anos, talvez não vai conhecer muito, mas é uma grande empresa de imagem, né? E fiquei lá por quase 7 anos, fui crescendo lá dentro. E depois recebi um convite para daí sim sair da Kodak, onde era da área de serviços, suporte todo a call center, atendimento a clientes, assistência técnica da área digital. E eu recebi um convite, eu tinha recém me formado, para ir para a Grendene. Então saí de São Paulo, fui para o Ceará, era eu e minha esposa, na época eu tinha 23 para 24 anos. E a gente foi para o Ceará para fazer parte de um projeto de implantação da engenharia de processos lá.
Na área calçadista. Na área calçadista, então, Grendene, né, que tem as marcas Melissa, Raider, Ipanema. Fábrica lá em Sobral? Fábrica em Sobral, lá que eu fui morar, né? E assim, um pessoal maravilhoso mesmo lá. Tanto é que eu trabalhei por 13 anos até receber o convite aí para vir para o Grupo Malve. E lá na Grendene foi minha iniciação no mundo da moda. Uma cultura ali industrial assim muito forte. E ao mesmo tempo também uma estrutura de marketing, de comunicação maravilhosa. Depois de 4 meses que eu estava lá, porque o foco era implantar, ajudar, né, fazer parte de um time que estava implantando a engenharia de processos. Eu recebi um convite depois de 4 meses para sair de Sobral e ir para Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Né? As duas pontas. As duas pontas do Brasil. E aí, eu e minha esposa, a gente foi para lá, desmontamos o aquário, tudo certinho, né? A gente foi para lá, não tínhamos filhos naquela época. E aí a gente chegou em Farroupilha e o desafio era implantar essa cultura de engenharia de processos dentro do desenvolvimento de produto. E aí que começou realmente a minha jornada, fiquei 13 anos lá, começou em 2007, essa jornada. Também fui me desenvolvendo lá, assumindo funções. E lá a gente pôde atuar muito forte também, integrando tanto a parte de criação, com os princípios que eram necessários ali de operações. O que era muito legal da Grendene? É uma cultura de E, não só de OU, né? Então, fazer o melhor produto e ter a maior lucratividade. Então, não é, poxa, se esse produto tem muito valor, não sei o que, tá bom, ele vai custar muito e eu não vou conseguir cobrar. Não, a cultura do E, muito forte. E depois lá de atuar lá, né, a gente pode até explorar, talvez uma parte do conteúdo que eu vou falar aqui com vocês sejam de experiências ali. Aí eu recebi um convite para vir para a Malve, também com escopo aí de transformação, voltado à engenharia de produto. Então lá eu era engenharia de processos voltado ao desenvolvimento de produto. E aqui no Grupo Malve o desafio foi engenharia de produto mesmo. Tem toda a estruturação ali, desde a modelagem, planejamento do desenvolvimento. E com o tempo, aí já vou fazer 6 anos e meio aí de Malve, fui assumindo outras funções, a engenharia de processos, que também é um braço importante ali para discutir eficiência, evolução da fábrica, e a qualidade. Então, tem um tripé ali que eu cuido no Grupo Malve, engenharia de produto, processos e a qualidade. Né? Então, essa tríade aí ajuda muito a transformar essa área num certo hub de negócio, né? Porque a gente busca atuar muito próximo da criação e também da operação industrial. Esse comentário, Isaías, que você está fazendo agora, dessa conexão dessas 3 áreas, eu acho que ela faz muito sentido. Eu acho que de vez em quando isso, para as empresas nossas da região, né, normalmente estão meio separadas, né? Engenharia de qualidade, né? Uhum. Mas na prática, no mundo real, está muito conectado, né? E essa estruturação feita a partir dessa engenharia completa, né? Que conecta essas 3 áreas, né? Eu acho que ela busca bastante eficiência. Eu não sei como é que tu viveu isso já, porque tu viveu isso agora na Malve já separado e hoje junto, né? Uhum. Acho que tem muito de entender o que é o conceito de uma área de engenharia, né? Eu vejo uma abordagem aí na indústria brasileira ainda muito anos 90, né? Muito segmentada, muito dividida. Ou quando se fala de uma engenharia de produto, na verdade não é uma engenharia de produto, às vezes é uma área de modelagem ou uma área de cadastro. E engenhar é muito mais do que isso, né? Engenhar, você tem que ser primeiro um engenheiro de negócios, antes de ser um engenheiro, um sapateiro, um engenheiro costureiro, alfaiate. Não, você tem que ser um business, né? Um engenheiro de negócios, realmente. E aí, para isso, uma área de engenharia precisa, sim, ter conexão, né? Ela precisa ser muito saliente dentro do negócio. Se você só atua com modelagem, por exemplo, você vai ser saliente para o lado da criação, para o estilo, né? Você faz só cadastro, você vai ser, tá bom, aquela área que entrega o roteiro produtivo para a fábrica. Agora, quando a gente começa a unir e entender primeiro que numa indústria como a indústria da moda, né, você define 70% da margem na criação, porque nem dá tempo de estabilizar, né? Eu lembro uma vez, fui lá na Fiat, em Betim, né? Lá tem a fábrica de motores.
E qual que é a característica desse segmento ali? Eles estavam na fábrica de powertrain, né, que é a fábrica de motores, e tinha acabado de entrar em produção ali um novo motor. E eles estavam contando que eles estavam com 60% de OEE, lá, de eficiência das máquinas e tudo mais. E estavam muito felizes, porque era o 4º mês que estava lá rodando, e eles tinham mais um ano para atingir 75%. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Eu, quando coloco um produto para rodar, eu tenho, não é 1 ano e 6 meses, né? Muitas vezes eu tenho 1 semana e meia para resolver a vida dele, porque ele vai rodar lá e vai sair, vai sumir. Então, o engenheiro... É que até para entender essa conexão, é que o ciclo do desenvolvimento de produto, do lançamento no mundo da moda é muito mais rápido. Eu normalmente digo... A gente trabalha numa indústria super disruptiva. Sim. Disrupção é a nossa vida. Tem empresas que trabalham por cápsula que semanalmente estão lançando coisas. Empresas que trabalham com 5 coleções, 6 coleções, 10 coleções, 2 por ano. Mas o mínimo que sejam 2, são 2 reinvenções. Perfeito. 2 criações que tem que coordenar toda a operação dela, todo o fluxo de caixa, todo o setor de qualidade, e isso tem que estar muito engrenado, né? Isso é maravilhoso também, né? Por um outro lado, porque assim, é um super desafio, mas é uma grande oportunidade de realmente fechar ciclos, abrir ciclos com mais eficiência. Por isso que é importante ter método. Se você não tem metodologia, se você não consegue transformar aquela inteligência que você tem, de como que é o jeitão de você trabalhar, realmente em método, você perde demais a possibilidade de realmente entrar num ciclo virtuoso. Normalmente o que nas empresas a gente percebe, então, são esses feudos, né? Digamos assim, a engenharia de produto, a engenharia de processo, a área de qualidade, são áreas... Eu faço o meu e você faz o seu, aí assim tá bom. E nesse modelo me chama a atenção, né, Isaías, a tua fala, porque eu também tive a oportunidade de viver na prática o modelo não estando conectado e o modelo conectado, né? O quanto isso pode contribuir com as empresas, né? Esse ponto de atenção, esse alerta. Porque não sei se é assim contigo, né, na tua experiência, mas o segredo é criar viabilidade para o produto. É encontrar uma solução para o produto, né? Porque essa solução ela vai além de apenas de criar um produto ou de fazer uma ficha técnica ou modelagem, como você falou, ou de viabilizar na fábrica, né? É um processo de viabilidade integrado. Perfeito. Então, assim, quando a gente olha para uma operação, eu vou falar da experiência agora recente. Nós, inclusive, mudamos cargos ali, descritivos, a forma como a gente chama algumas funções, por exemplo, analista de custos, ou analista de viabilidade, é a developer, ela é a desenvolvedora. A cabeça de quem tem que estar lá na linha de frente do desenvolvimento técnico tem que ser desenvolvedor. Não só de um passador a limpo, né? De alguém fez o desenho, vou passar limpo qual que é a estrutura desse produto. Como que ele vai ser produzido. Ela também tem que pensar, né? Tem que pensar. Inclusive, esse foi um grande salto quando a gente, assim... Uma das grandes discussões que nós tínhamos na Malve era o longo tempo, né? O ciclo muito longo de desenvolvimento, muito maior depois do que o ciclo realmente comercial e de faturamento, né? Do produto. Então, a gente chegou a conseguir fazer mudanças ali, que a gente encurtou em 40%, 50% o tempo de desenvolvimento. Ou seja, pode dizer quanto era o tempo antes e quanto seria hoje? Assim, a gente saiu de um ciclo de 9 meses para 4 meses e meio, 5 meses. Isso, uma coleção... Uma coleção grande, tipo uma primavera. 9 meses. E aí você traz ela para 4 meses e meio. 4 meses e meio, 5. Por quê? Esse é o período só de desenvolvimento em engenharia ou é até a saída do Início mostruário? do desenvolvimento da matéria-prima, das malhas, e o mostruário estando pronto. Disponibilidade do mostruário. Isso. Por que a gente conseguiu bater esses 4 meses e meio, 5 meses? Porque a gente apostou muito num formato de agile adaptado para a moda. Então, como é que se faz isso? Ao invés da gente ter a área de estilo criando os desenhos, depois alguém explicando para a engenharia o que tinha pensado. Aí a engenharia depois chama não sei quem para dizer, como é que vai fazer? A gente
faz a criação em formato de squads. E até o momento de aprovar o produto, esse squad está unido. O que é o aprovar? Aprovar no painel, né? Então, a gente tem a dinâmica de criação do mix de matérias-primas. Então, tem um squad focado entre engenharia e estilo. A gente cria esse buffet muito em parceria com a própria fábrica. Então, o legal, né? A gente está numa operação verticalizada, não é todo mundo que tem operação extremamente verticalizada. Ali a gente é do fio ao consumidor, né? Então, compramos o fio, o resto a gente faz. Mas também tem uma parte que a gente compra matéria-prima, que a gente desenvolve, né? Então, a gente cria esse buffet e a partir desse buffet que já tem uma série de métodos combinados técnicos também, combinados de negócios, qual que é o tamanho desse mix, né? Então, a gente trabalha muito em parceria. Eu vou falar, nem toda a área de criação às vezes é tão aberta, mas nós temos ali uma área de criação extremamente aberta. Assim, muito parceira. E essa parceria, ela faz muita diferença porque a gente pode dialogar sobre o resultado do negócio. Se eu estou discutindo o número de SKUs, o tamanho desse portfólio de matérias-primas, né? Eles sabem que não é só por um viés extremamente industrial, operacional, é um viés de resultado. Né? Então, a gente tem feito otimizações frequentes, assim, constantes, coleção atrás de coleção. Nos últimos 4 anos, toda a coleção a gente está otimizando o mix, seja de matéria-prima, seja de produto. Mas é muito fruto dessa discussão de negócio. E metodológica, né? Não é uma discussão que é só assim, eu acho. A gente, e a Gabi, a nossa CEO, ela está trazendo isso muito forte. Ciência aplicada no desenvolvimento. Para, ao invés de a gente ser um bando de chatos, né? Cada um defendendo o seu, a gente se integra e vai construindo essa coleção. Não, tem 2 pontos que eu quero trazer aqui, né? Primeiro, o método, ele também, no caso... porque é um caso que é natural, num caso de turnover ou até do próprio desenvolvimento da pessoa, foi promovida, então você precisa substituir uma pessoa. O método ajuda que as pessoas mantenham o mesmo padrão até que se discuta e diga, não, olha, nós vamos mudar o padrão, a partir de hoje faremos assim e todo mundo vai fazer assim. Eu acho isso muito bom. Então é um ponto a registrar, né? Na área de vocês dois, porque vocês são... praticamente a mesma área. Isso é muito, muito importante. E o segundo ponto que eu acho que eu vejo para mim como para mim como a grande cereja desse bolo é o seguinte: esses 4 meses, esse decréscimo de 5 meses na criação te coloca muito mais perto do momento de venda do produto. Então a assertividade ela sobe a um ponto em que os resultados vão acontecer melhores. Depois disso, o engajamento de todos com essa abertura, porque para nós, hoje que a gente vive um pouco isso, porque eu tento, por onde eu passo, eu tenho uma característica do Alex, né? O Alex não fala para você assim, isso aqui é assim. Eu falo, isso aqui é assim. Ele é assim porque... eu pensei nisso, eu pensei naquilo, eu acho que isso tem que ser assim por causa daquilo. Então, assim, quando você tem aberto os feudos, então vamos lá, nós 3 estamos aqui reunidos para fazer esse tripé. Eu entendo que na qualidade eu tenho que entregar isso, você entende que no desenvolvimento é aquilo, ele é aquilo. A gente olha para o mesmo, converge para o mesmo objetivo, que no caso, você está trazendo o resultado. E para mim, não é o objetivo errado, é o objetivo mais correto. As empresas, antes de serem sustentáveis na parte ecológica, elas têm que ser sustentáveis financeiramente. É ser sustentável, né? em todas as dinâmicas. Essa questão do tempo certo, né? Para você desenvolver, para você estar no mercado. Inclusive, o projeto ali se chamou Kairos, né? Que é o tempo oportuno, né? Do grego. E o que é importante, né? Ressaltar. A gente estava buscando muito posicionar o desenvolvimento de produto para ser startado a partir de dados de sell-out, não só de sell-in. Então, poxa, empresas que trabalham, né, com B2B, como é o caso da Malve, a gente trabalha prioritariamente, ou né, em sua maior parte atendendo B2B, é um grande desafio para a gente, pelo tempo de atravessamento de todo o processo de venda, produção, faturamento, conseguir
organizar o início do desenvolvimento da próxima coleção tendo alguma temperatura de loja. Eu quero aproveitar aqui, porque para Aproveite. mim agora, meu Deus do céu, né? É uma pergunta que eu venho fazendo, assim, né, Alex, né, nas empresas que a gente vem trabalhando e desenvolvendo trabalhos, né? É aquela pergunta, né? Qual que é o grande problema de um lojista, né, do B2B, né? A dificuldade dele de fazer a compra, e aí automaticamente compra-se aquilo que de repente não vende, e esse lojista agora ele tem que vender muito do que ele comprou de forma promocional, né? Mexendo no preço, né? E com isso a rentabilidade do lojista ela desaparece, ela vira negativa. E o mesmo problema é na indústria, Perfeito. na fábrica, né? Porque sobrou no final da coleção quanto dentro da expedição? Sobrou 5%, 10%, 15%, 20%, quanto sobrou? Essa sobra, teoricamente, normalmente ela mata o que se construiu de resultado de forma anterior, né? Mas aí que eu quero conectar agora essa fala da seguinte forma, né? SKUs, né? A área comercial cada vez deseja mais produto, a área industrial menos. Lógico, simples assim, porque tenta viabilizar. Um quer mais profundidade, o outro quer mais diversidade. Diversidade, né? Também a gente começa a olhar para produto e ver que, às vezes, o desenvolvendo produto acaba criando produto que compete entre si. Né? Então, daqui a pouco, um produto vende 1.000 peças. Se eu fizer 2, eu vou vender 2.000. Não obrigatoriamente é essa realidade. Não, você pode vender 1.000 de cada. Mas como é que agora a gente pode olhar agora para esse mix, olhando para esse que é o lojista que tem que comprar de forma assertiva esse produto que está criando, como a fábrica também precisa produzir de forma assertiva. Como é que você enxerga essa inteligência? Primeiro, o número de SKUs reduzido não necessariamente vai reduzir a complexidade da fábrica. Esse é o primeiro ponto, né? Tem que tomar um cuidado, porque, lógico, quando há um mix muito grande, ou que está numa série histórica de aumento, é natural que a área de operações vá apontar alguns dos problemas que tem devido ao tamanho, né, do mix. Então, o tamanho do mix, ele sim é relevante para a eficiência operacional, mas não é o único ponto. Porque quando a gente vê também um movimento de redução do mix, não necessariamente o aumento da eficiência acompanha. Então, qual que é o ponto? Primeiro, é desmistificar números com relação a SKUs. Esse foi um outro ponto que a gente evoluiu muito, de aprofundar os SKUs, não só contando lá quantos produtos, quantas variantes de cor, tamanho, tal, esses números que assustam, né? Pô, tenho 100.000 SKUs numa coleção, não sei o quê. Eles assustam, se você tratá-los só assim. Agora, quando a gente começa a dar zooms, né, nesse mix, primeiro a gente descobre que há muita similaridade. Então, isso é bem importante de entender. E a similaridade não é só sob o ponto de vista comercial, né? Você trouxe assim, os produtos se canibalizando comercialmente. Eu tenho uma camiseta polo azul e uma camiseta polo branca. Naturalmente vai vender branco e azul. E talvez se em vez de vender 5.000 de cada, você vai vender 2.500. Mas eu posso ter uma de piquê e uma outra de meia malha. São bases diferentes, beleza? Ok. Mas para o processo fabril, é praticamente a mesma coisa. Só que se essa inteligência de famílias de produtos, essa foi uma outra especialização que eu fiz, mas assim, de família de produtos, né? Se a gente não conseguir tratar esse bando de produtos, porque a gente está vivendo o fenômeno ainda da cauda longa, né? Cada vez mais lá, em 2004 já se falava, né, do fenômeno da cauda longa que ia aumentar a demanda por produtos e a integral, né, disso, né? Esse gráfico que parecia um dinossauro, né? No passado, parecia que só tinha a cabeça do dinossauro. Explica a cauda longa, Vou explicar. Assim, esse é um termo que apareceu a primeira vez ali, foi lá para 2004, o Chris Anderson, que é um autor ali americano, foi o primeiro que cunhou esse termo, né? E ele estava estudando o quê? Ele fez um gráfico no formato de um dinossauro. Então tinha um dinossauro e, né, com aquela cauda bem longa. E qual que é o princípio ali? As empresas, para gerarem a mesma receita que geravam 10 anos antes,
precisavam ter muito mais SKUs, muito mais produtos, né? Então, estavam tendo que pulverizar o seu mix para gerar a mesma receita. Então, poxa, esse é o fenômeno que eu acho que a maior parte das empresas aqui também de moda no Brasil viveu. Né? Uma coisa é o mix dos anos 90, com uma baita receita, né? Um faturamento por SKU maravilhoso, e depois, em 2010, essas empresas estavam vendo, meu Deus, eu tô com o dobro de produtos e a minha receita não dobrou. Né? Então, esse é um fenômeno aí, tem uma série de fatores tecnológicos, sociológicos, né? Que mostram o quê? O desejo pela diferenciação realmente que foi crescendo aí, né? E vou chover no molhado se eu for contando isso, que é o que a gente está vivendo com todo esse momento do on-demand, né? Sim. Que é o que aconteceu. Então, nós vivemos a cauda longa, agora há um movimento, né? Se a gente for ver, inclusive, alguns pontos aí que foram tratados na NRF e em outros fóruns, muitos varejistas, muitas empresas de moda estão olhando para dentro e avaliando o quanto que isso daí é sustentável. Então, esse é um movimento que, para mim, já está virando uma onda de se discutir como otimizar mix. Mas otimizar mix não é simplesmente cortar produtos. Tem que saber classificar esses produtos, agrupá-los e aí entender qual que é a rentabilidade deles. E a atratividade. Como é que é assim? Os produtos de baixo desempenho você sempre terá. Sim. Porque se você trabalhar com o princípio de ranqueamento, pode ser que hoje o teu último seja muito melhor do que era o último de 2 anos atrás, quando você tinha um mix muito maior. Teu último fatura mais. Uhum. Mas essa inteligência, ela por isso que assim, é muito rico quando a gente consegue unir o que é operação. Saber a vocação que você tem de capacidade de fazer. E entender melhor o nível de oferta que você faz para o mercado, quando você une esses mundos, você consegue otimizar e não só cortar. Eu já vivi momentos de experimentar cortes de mix, mas não dura 2 coleções. Por quê? Começa de forma... Acredito, começa a perder venda. Você perde venda. A porque venda às vezes talvez você já aquele perderia. é um produto que está puxando o outro. Mas então assim... É um fato isso daí, lógico, você tem uma conexão entre produtos, mas quando não há clareza dos agrupamentos, qual que é o papel? Lá dentro da Malve a gente tem um mantra, que é assim, você tem que olhar para um produto e tem que saber qual que é a razão de existir daquele produto. Se você olha para um produto e não tem propósito, isso a Gabi fala muito. Se você olha para um produto e você não consegue responder por que ele existe, talvez ele não deva existir mesmo. Ó, que interessante. Né? É bem simples. Qual é a razão? E aí, isso aí vale para a vida aí, né? Qual é a razão de algo existir? Isso pode ser uma pergunta filosófica, né? Você pode olhar para o espelho, por que você existe? Mas, né, quem sou eu? Mas para produto isso é fundamental. Porque se você não entende o propósito daquele produto, você não sabe vender, você não sabe nem comunicar. E você não vai saber bolar uma estratégia operacional para que ele seja campeão em rentabilidade. Se fizer a pergunta, talvez para 4 pessoas diferentes, uma da área de vendas, uma da área de marketing, uma da área de produto e uma da área de produção, qual que é o produto, né? Qual que é o principal produto, o produto ideal, qual é a característica principal daquela marca específica, é capaz de ter 4 respostas divergentes. Você quer ver um fenômeno interessante assim? Isso aí me chamou a atenção quando eu comecei aqui. A gente não dava nome para nenhum produto, era só código. Uhum. E se for olhar na indústria do vestuário, a maior parte das empresas tratam os produtos por código, referência. Então, um dia eu falei assim, parece que parece campo de concentração, né? Só tá o pessoal com um número tatuado ali no braço. E eu vim de uma cultura onde cada chinelo tinha um nome. Eu sabia assim, Ipanema com algum sobrenome. Não era só um código, era um nome e sobrenome o produto tinha. E a gente começou a fazer um exercício agora com a linha masculina em que todas as camisetas têm nome. Olha só. Isso muda a cabeça dentro da empresa, primeiro. Por exemplo, eu estou vestindo aqui uma camiseta que chama camiseta Movimento. Essa camiseta, ela tem uma malha diferenciada, ela não amassa, ela é antiviral, ela é antibactéria, antiodor.
ela é muito mais fresquinha, beleza. E por que ela chama movimento? Porque ela está comunicando aquilo que ela é. Ela é para você se movimentar, para você viajar, né? Antes ela era a camiseta, sei lá, 1, 2, 3, 4. Aí você tá com ela do lado da 5, 3, 2, 1 e aí vai. E a gente mesmo não sabendo em algumas situações conceituar. Então, quando a gente começa a otimizar o mix, reduzir, os produtos têm que responder qual que é a razão de ser. E isso é muito desafiador, dá um frio na barriga de todo mundo, dá um frio na barriga de quem está planejando o mix, porque um produto antes, ele tinha uma responsabilidade X, agora a responsabilidade é 1,5x. Claro. E para a fábrica, a mesma coisa. Esse produto aqui, se eu não desenvolver ele corretamente, se eu não produzi-lo corretamente, o estrago é grande, porque antes o estrago era vezes 10 mil, faz de conta. Agora é vezes 15 mil. Então, otimizar mix naturalmente eleva o grau de excelência de uma empresa. Um episódio que a gente gravou com a Carla Vivian, né? Vocês podem dar uma olhada no que ela comentou lá, mas vou trazer um comentário breve dela. Ela comentou, Isaías, né, Alex? Ela disse assim que 80% de uma coleção 80% que vende, né, dos produtos é o básico daquela coleção, não o produto básico, mas o que quer comunicar, né, o que quer comunicar essa coleção, e normalmente na curva 80-20 o que vende efetivamente é 20% dos produtos ou do mix de produtos, né? Dessas categorias, né? Só que normalmente a área de criação de produto, desenvolvimento, acaba gastando 80% com o que vende 20%. Né? E não dá atenção devida para aquilo que é o 80% da venda que corresponde a 20%. Estou trazendo aqui a leitura dela e quero conectar agora com o homem de desenvolvimento. Qual é a tua leitura desse processo? Olha, a gente inclusive começou uma abordagem operacional que migrou depois para a área de criação, que a gente chama de um método ABCD, né? Onde ficou bem claro, né? A gente criou aquele gráfico que eu falei antes da cauda longa, a gente criou lá dentro para a gente enxergar isso daí, né? E aí é bem isso daí. Assim, primeiro que o Pareto é fantástico, né? Olha, ele... Realmente assim, é uma das ferramentas que eu vejo muito mais usadas do que qualquer outra, tá? Não, e assim, se aplica em tudo, mas na moda se aplica muito. Sim. E o que a gente fez? A gente começou a, primeiro, né, entender aonde que a gente tinha que otimizar. Primeiro, tem um princípio do Jim Collins, que ele fala assim, né, lá no Empresas Feitas para Vencer, que fala sobre o porco-espinho. O porco-espinho, né, ele é um animal que ele é bom para quê? Para se defender. Ele tem os espinhos. O que ele sabe fazer bem? Se defender. Se vier uma onça pegar ele vai lá, coitada da onça. É só ver quem mora aí na colônia aí, sabe? Cachorro aí que aparece aí todo espetado, né? Mas qual que é a lógica do Jim Collins? Que ela se aplica muito aí para produto, para empresa. É assim. Você precisa descobrir qual é o teu porco-espinho. No que você é muito bom. Porque quando a gente olha para um mix, e às vezes para um olhar um pouco desatento na hora de criar, o que pode estar acontecendo? Eu posso estar me distraindo. Eu posso estar gastando muita energia nessa parte aí que não vai... A dispersão é o problema. Você vai... E assim... E é lógico que assim, essa dispersão ela é algo natural para um artista. Sim. Ok? E nós temos que ter esse senso estético, artístico, faz parte da moda, é a coisa mais linda. Sim. Cara, a gente faz parte da indústria mais linda, ela une arte e ofício, forte. Mas o problema é quando há uma dispersão, em que você canaliza muita energia, naquilo inclusive que você não é bom em fazer. Então, toda essa inteligência que trata de saber desenvolver um mix, desenvolvê-lo adequadamente para a tua especialidade, passa por uma discussão de sourcing. Porque não é só você olhar para aquilo que você sabe fazer, você tem que olhar para aquilo que você quer fazer, e se você não tem a capacidade de fazer de forma melhor, otimizada... Você tem que ver onde você pode fazer. Vai buscar, né? Então, assim, o mundo hoje é global, a gente consegue, né, se conectar de uma forma rápida, então...
Tem que tomar muito cuidado para você não ficar... Se você não conhecer suas forças, como o porco-espinho conhece, né? Você vai tentar, por exemplo, ser um porco-espinho que quer sair abraçando todo mundo. E aí você vai machucar os outros, né? E não vai nem entender por quê. Mas, poxa, você não nasceu para isso. A tua vocação é se defender, por exemplo. Então eu vejo assim, que essa conexão, né? De escolher as prioridades, ela vai muito como um fruto de um movimento de autoconhecimento e de assumir suas dificuldades. Nós fizemos isso lá. A gente tem hoje como uma diretriz estratégica a fábrica por especialidades. E fizemos um projeto lá, a gente chamou de Smart Sourcing, para entender, dar uma revisada nessa estratégia, por exemplo, de Make or Buy. Isso, na hora que a gente começou a estudar qual que era o melhor mix para dentro de casa, né, ficou evidente assim, a riqueza que a gente já tinha. Porque quando a gente não mapeia naquilo que a gente é bom, a gente começa só a olhar naquilo que a gente não consegue fazer, né? A gente olha para que, cara, poxa, eu não sou tão bom nesse tipo de produto, eu não sou bom em alfaiataria, eu não sou bom em tecido plano, ou eu não sou bom em malha. Cara, primeira coisa, fábrica por especialidade. Declara essa especialidade para a área de criação. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa nesse sentido. Quando você diz fábrica, dentro da produção de vocês, separaram fábricas especialistas ou locais diferentes? É só por uma curiosidade. Sim. Que eu vou dar o porquê da minha pergunta, mas me responde primeiro. A gente não tem em si células separadas, mas a gente está avançando fortemente em escolher, por exemplo, o que fica na manufatura interna versus o que a gente trabalha com as facções. Ok. Então, e com as facções, a gente está evoluindo também no movimento de maior flexibilidade delas. Por quê? O que a gente está anotando? À medida em que está evoluindo essa inteligência de agrupamento, as famílias de produto, a gente está revendo todos os critérios de como que a gente trata uma célula de produção típica. Então, assim, produtos mais diferenciados ou de baixo volume, a gente tem priorizado trabalhar dentro de casa. Então, com a nossa manufatura interna. Ou seja, baixa profundidade, e maior complexidade, faz próximo. Faço dentro porque é o seguinte, a minha conexão com o próprio desenvolvimento, com matéria-prima, se dá algum problema, a gente já consegue resolver muito rápido. E eu consigo manter costureiras com uma polivalência maior do que talvez algumas facções conseguem. Sim. E a gente sabe também que há produtos em que a gente não consegue atingir a velocidade de cruzeiro. Então, é melhor eu assumir isso internamente do que levar essa complexidade, penalizar o faccionista. Né? Então, essa inteligência a gente está desenvolvendo, mas na nossa visão ela ainda vai ter alguns degraus para evoluir muito forte. Eu acredito muito nisso, assim, acredito mesmo, de coração, porque há uma possibilidade da gente transformar as células em células realmente mais multifuncionais. E muitas vezes você colocar 1 ou 2 equipamentos a mais numa célula, você já revoluciona. Mas então, elas estão agrupadas por grupo de produto. Elas estão por grupo de produto, mas mesmo assim, não é porque você hoje tem um grupo de produto, vale aí o recado para todo mundo, tá? Desconfie de qualquer definição que você tenha há mais de 3 anos numa empresa. Nossa, a gente fez um trabalho há 3 anos que a gente criou aqui as bibliotecas de famílias de produtos, não sei o que. Vai lá e revisita. Passa limpo isso aí. Mas passa limpo assim, com a obrigação de ser um pouquinho diferente. Né? De achar alguma situação que tem se não tiver mudado nada, não funciona, não serve para nada. A única coisa que tá igual em mim em 3 anos é que eu já não tinha cabelo, entendeu? A barba tá mais branca, né? Então, assim, 3 anos é muito hoje em dia. Então, projetos, né, que a gente vê de implantação de sistemas. Cara, o cara lá fica lá fazendo roadmap de 5 anos. Meu Jesus. Não tem mais isso. Então, para os princípios, para os padrões que você trabalha na empresa, especialmente os de desenvolvimento de produto e alocação de recursos, que é essa parte que a gente está falando, isso é muito importante ser revisto de forma periódica, como cultura da empresa, essa revisão.
Tá? Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu acho que eu preciso pontuar tudo que a gente viu, porque foi tanta coisa. Dá-lhe assunto, hein? Então, assim, ó, primeira coisa que eu quero pontuar. A integração entre os três, o tripé. Achei isso muito bacana. A metodologia ágil de gestão através dos squads. E a clareza muito grande do objetivo para a empresa, não só do produto em si, ou pelo menos isso aqui é bom para a produção, mas não. O objetivo é que para todo mundo seja bom e seja... Cultura do E. Exatamente. Depois, eu tô desde que você começou querendo te pedir uma comparação entre a indústria calçadista e a indústria têxtil, mas você guarda e segura isso daí. Depois eu quero pegar esse ponto que eu vou explicar o porquê que eu te fiz essa pergunta. Quando eu fiz a viagem o ano passado para conhecer a estrutura da Zara, uma das coisas que eu vi é o estudo obsessivo pelos dados e esse encurtamento da cadeia, do período, ou seja, o tempo de desenvolvimento, produção e entrega para a loja, e aí análise da loja, como gerir. Então, é muito mais fácil para um grupo com 6 mil lojas entender o consumidor dela, que é justamente o teu desafio, porque você vai falar com um cara que não vai te dar a informação bem dada, que é um cliente, uma multimarca. Então, é um desafio adicional. Mas uma coisa que eu vi na viagem, a produção pequena, complexa, é feita próxima, em Portugal. A produção onde tem uma profundidade um pouco maior... Escala. E vai para Marrocos. É ainda a mentalidade portuguesa executando no Marrocos, que tem um custo menor para dar... Mas assim, veja, olha que interessante. A maioria das fábricas que eu visitei, eles tinham 4 fábricas, 3 fábricas, 2 fábricas. Você vai falar assim, mas por que, Alex? Cada fábrica fazia um grupo de produto. Perfeito. Porque ela era especialista, ou seja, eu trabalho nessa fábrica, eu faço isso. A clareza está até em quem está executando a operação. Por isso que eu te perguntei se eram locais separados. E também a permissão de se afastar um pouco mais já que vocês são tão verticalizados, se afastar um pouco mais do dia a dia, está ligada à complexidade, à profundidade, etc. Então, são muitos pequenos detalhes para a gente ir monitorando e formando esse quebra-cabeça da eficiência e do resultado. Acho que assim, tem um ponto muito importante que, como a gente foi bombardeado aí nos últimos 15 anos com um conceito assim de customização em massa, extrema flexibilidade, tudo mais, são elementos reais. Mas há uma confusão em achar que isso significa saber fazer tudo. Tem que fazer tudo na mesma linha. Tem que ter aquela hiperversatilidade. Porque a gente tem que ter uma inteligência para fazer com que a tua estrutura de produção ela consiga ser mais capaz de fazer produtos diferentes. Mas tem um limite isso. Então, uma coisa é eu falar de fazer produtos diferentes quando eu estou no universo das t-shirts. Isso é uma coisa. Quando eu vou falar de calça, é outra coisa. Sim. Né? Nós temos ótimas facções maravilhosas em camisetas, por exemplo. Se eu entregar uma calça para ela fazer, vai dar problema. E da mesma forma, aquela que está fazendo calça. Então, assim, a especialidade não é uma exclusividade da indústria da moda. Você vai em vários segmentos, essa clusterização, esse trabalho que é em blocos, para você ter a especialização, às vezes num site produtivo enorme, você vê o seguinte, aqui eu tenho a fábrica de fios, aqui é de motores, aqui eu tenho de sistemas digitais. Logo se vê que o homem mora em Jaraguá do Sul. Poxa, ontem eu tive a alegria de estar lá na VEG, lá vendo, assim, a gente foi junto uma vez na VEG com a nossa pós-graduação e vimos que é assim, são vários galpões. Isso é interessante, são vários galpões diferentes, cada um faz uma coisa. Mas tem uma palavra-chave em tudo isso, integração. Assim, é bonitinha a palavra. Essa pergunta que eu ia te fazer, te provocar agora, porque teoricamente a gente
que a gente percebe, talvez não seja bem assim na sua empresa que está assistindo ou ouvindo, né? Mas normalmente é assim, se não está vendendo, a culpa é da criação de produto, né? Ou se está vendendo, é a questão comercial. Ou não está produzindo... não consegue entregar. Não está produzindo, é culpa do produto. A gente percebe, aquilo que você falou da cultura do eu achei bem interessante, né? Mas como é que faz? Do não ou, né? E como é que faz para conectar na tua percepção? Como é que faz para tirar esse tipo de olhar que muitas empresas têm e que gera, de certa forma, um conflito, um desgaste, né? Acho que primeiro passa por uma gestão da coerência, que é assim. O plano de metas precisa ser global. Eu sou bem crítico com relação a metas setoriais. Eu acho que é importante um desdobramento setorial para que cada área enxergue a sua contribuição como um todo. Mas o plano de metas ele precisa ser global. Então é muito melhor quando a gente aborda EBITDA como um grande objetivo global dentro da empresa do que qual que é o índice, qual que é a redução de custo da tua área. Não, cara, a gente tá de olho em rentabilidade. Então, todo o nosso plano de metas lá, que impacta na PLR, ele é baseado em metas globais. Então, se não vender, lógico que vai se buscar entender a causa raiz. Pode ser sim, que o produto estava excelente, mas a experiência de entrega que a gente está tendo está péssima, o cliente não quer comprar de novo. Pode acontecer. Ou pode acontecer que eu estou lá nos cascos, estou entregando tudo lá na fábrica, mas o produto está ruim, não vendeu. Então, isso existe. Primeira coisa, fatos isolados existem. Mas eles dificilmente chegam no consumidor porque são isolados. É porque a cadeia toda não estava integrada de forma que houvesse uma crítica ao longo dessa cadeia para evitar esse problema. Exemplo, eu estou com um produto feio. Vamos falar assim, um termo bem não, prático. Vamos falar de frente. Errei na coleção. Não, que bonitinho. Assim, você está com um produto feio, man. Quais são os caminhos de decisão e avaliação dentro da tua operação que permitem que esse feio apareça, seja revelado? Quando a gente tem verdades absolutas, áreas intocáveis, donos da verdade, isso daí é muito difícil, né? Porque imagina, você vai lá ver o produto que você não usaria. E isso a gente tem batido na tecla. A gente tem que olhar para o produto e falar, eu usaria. Eu só não uso porque eu não gosto muito dessa cor, mas, cara, esse produto eu usaria. Essa questão de ter um produto que ele consiga gerar um desejo é algo que está permeando todo mundo. Então, assim, hoje, se eu tenho alguém da fábrica que vê um produto e acha estranho, ele tem liberdade para chegar lá e opinar. Lógico que tem instâncias, graus de responsabilidade, tá tudo certo. Mas a gente criou dinâmicas em que algumas das decisões-chave, elas são cruzadas, não são só de uma área. A gente está discutindo a melhor forma da fábrica funcionar, a discussão não é de simplesmente modelo operacional, a gente está chamando de modelo de negócio. Então, vai muito do grau de maturidade cultural da empresa, porque assim, a alta direção precisa patrocinar isso, e também da evolução, do amadurecimento das pessoas que estão abaixo. Tem que ser muito infantil para dizer que a não venda só acontece porque o produto é feio ou porque a fábrica não está entregando. Precisa ser maduro, profissional, para conseguir entender os reais fatos que estão fazendo isso acontecer. A verdade é que, como você disse, né, na vida a gente precisa aprender, olhar no espelho, se encarar e ser honesto. Exatamente. Fatos brutais, as verdades brutais. A gente teve um outro professor que dizia das conversas corajosas, né? Perfeito. Que são necessárias, como é importante a gente ter conversas corajosas. O dito tem que ser... Às vezes o óbvio tem que ser dito. Perfeito. Ou, pelo menos, quando está sendo discutido, a gente pode entender as coisas e, inclusive, apontar soluções. Mas eu... Só quero reforçar um detalhe. Tá. Integração só existe se houver confiança. Qual que é o contrário de confiar? Desconfiar? Não, é não confiar. Ou você confia ou não confia. Tá.
desconfiar, você já não está confiando. E assim, é importante zelar por um ambiente em que haja uma clareza de qual que é a tua intenção ao interagir comigo. Se você está interagindo comigo e você acha que eu tô com outro pensamento, que eu tô te falando uma coisa, mas você já fica pensando, esse cara tá me falando isso, mas não é isso que ele tá pensando. Já acabou a integração. Porque daí ela só vai pro processo, ela não vai para a vida mesmo, né? E por mais que a gente tenha métodos, por mais que a gente busque ajustar isso daí de uma forma que seja o jeitão, a cultura, se amolde a esse jeito novo, é fundamental zelar pela forma como as pessoas interagem, pelos princípios que essas pessoas têm. Porque é aí que a coisa acontece. Muitas das nossas decisões principais, elas acontecem no almoço, elas acontecem numa conversa de corredor. É ali que muito da vida acontece empresarial, tá? E assim, eu acredito muito em integração, e a gente está vivendo bastante isso. Um olhar de transparência e viver essa transparência. Aí sim dá para conectar ideias e fazer acontecer. Eu quero pegar esse ponto porque talvez algumas pessoas que estão nos escutando, elas talvez falem, mas isso é fácil fazer na Malve, aquele gigante com um monte de gente. Quando você diz assim que tudo passa pela alta direção, e eu apoio você e te digo que qualquer decisão que seja de adoção de métodos mais modernos ou qualquer coisa que a gente queira realmente mudar, a alta direção tem que comprar essa ideia primeiro do que quem está... Mas vamos tentar pensar em estruturas um pouco menores, assim, como são muitos dos nossos confeccionistas aqui da região, né? Ou do Brasil. Como é que tu vê... lógico, tem uma vantagem. A vantagem é, se eu sou o dono, ouço o Isaías falo, puta, eu vou fazer isso. Desculpa, falei palavrão, né? Eu vou fazer isso na minha empresa, ele já comprou a ideia. Então já é o primeiro ponto bacana. Mas como que ele faz para fazer essa integração? Como que você daria uma pequena receitinha de qual o caminho que você acha que seria viável? Eu acho assim, numa empresa com menos pessoas, isso daí pode ser positivo, né? Pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Sim. Eu acho que muitas vezes é uma vantagem. Também você acho. tá com um público menor. Se você é o decisor, se você é o dono, você precisa só cuidar da tua energia, porque se você já tem uma postura de não gostar de ser contrariado, aliás, ninguém gosta, né? Mas assim, não está aberto a uma opinião diferente, a um contraditório, né? Você não tem esse jogo de cintura, qual que é o grande risco que o dono corre? A ideia dele realmente ser implantada. Entendeu? Totalmente implantada. Assim, tem um risco. Ao mesmo tempo, algo aponta para que as coisas aconteçam mais rápido nessa empresa. Sim. Se ele tem uma ideia ok, que ele quer fazer uma transformação, vai acontecer. A forma como isso vai ser, se vai ser sustentável ou não, diz muito sobre o método, né, que ele usou para implantar algo. É como um relacionamento, assim, eu tenho 7 filhos. Então, assim... 7 filhos? Isso eu não sabia. Isso. Aí, eu vejo, assim, tem aquela fase, assim... Tá vendo, Dani? Tá ouvindo? Tá vendo? Ó, vale a pena, viu? Ó, eu garanto que vale a pena, tá bom? Mas aí, assim, tem aquela fase, né? Que se você é um pregador pregando de cueca, o teu filho revela. Né? É a mesma coisa numa empresa muito pequena, porque você está super exposto ali, né? A tua mesa de trabalho é quase misturada com o posto Sim. dos outros lá. Então, não adianta você pedir para os outros serem organizados. Você tem que, no mínimo, estar com a mesa organizada, beleza? E se você pede para os outros serem organizados, manda, né? Os outros serem organizados. E no teu time não tem ninguém que fala, mas chefe, arruma aí também, né? Você está perdendo uma grande oportunidade. Numa empresa maior, há maior possibilidade do contraditório vir à tona. Eu vejo assim.
Sim. Porque, né, você tem um certo respaldo organizacional que ajuda a você se posicionar de uma maneira diferente. E vai muito do teu mindset. Porque se o teu mindset for um mindset de sobrevivência, você não vai se posicionar, mesmo numa indústria grande. Eu quero sobreviver. Se quer sobreviver, você vai surfar, né? E tem gente que assim, Deixa eu ficar aqui no meu cantinho para não me expor. Se você tiver um mindset de expansão, um mindset... Assim, se você for seguro, você vai conseguir se posicionar de uma forma contrária, né? Então, vai muito do mindset de quem está em volta, mas na empresa pequena, eu acho que é muito a postura do dono. Tentando pegar palavras-chave que nem você fez antes, né? Mas as que me chamaram muita atenção é a integração das áreas, né? O papel da liderança, né? O quanto que o papel da liderança efetivamente faz parte desse processo. O terceiro aspecto, eu quando você estava falando da redução do lead time, eu estava lembrando aqui da minha infância, né? A gente meus pais tinham casa naquela época em Gravatá. E a 50 metros, mais ou menos, tinha uma padaria, né? E 5 horas da tarde tinha pão fresco, né? Então, quando você falou da redução do lead time, eu me lembrei naquela padaria, né? Por quê? Porque, teoricamente, se a gente cria o produto mais perto do lançamento da coleção, mais possibilidade de ter o pão fresco sendo ofertado para o lojista e, por consequência, o consumidor. Maior é o desempenho, né? Da venda, maior é o desempenho da produção, né? Que aproveita muito mais. Mas a minha leitura que eu estou tentando fazer agora é como é que conecta isso tudo com B2B e B2C. Né? Porque nós estamos... Né, as empresas, normalmente, elas estão acostumadas lá com essa questão de um canal de vendas, né? E hoje, os diversos canais de venda agora também impactam nesse processo e eles têm momentos diferentes de atender cada um deles, né? Como é que você enxerga olhando para produto, olhando para esse produto que tem que ser o pão fresco, né? Olhando para o olhar de que tem que chegar, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Como é que faz para conectar? Nós temos claramente ali o B2B e o B2C, né, como canais bem estabelecidos. O B2C, né, como historicamente ele é novo, então ele está em franco crescimento, mas ainda não tem uma proporção tão grande quanto é o B2B, o multimarca. Quando a gente fala do B2C, o ponto-chave lá é aprender com a experiência de quem é nosso direto. A gente chama de B2C também quem é nosso fidelizado. Então a gente tem quase 300 lojas com clientes fidelizados e a gente chama esse canal de B2C. Por quê? A gente consegue enxergar o que está realmente sendo vendido lá, a experiência com o consumidor está mais perto. O que a gente fez? A gente pegou a experiência do B2C, que é a dinâmica, principalmente ali de consumo quando acontece, por exemplo, com datas já pré-definidas, Dia das Mães vai ser sempre Dia das Mães, né? Dia dos Namorados e aí vai. E nós começamos a entender os ciclos que acontecem nessas lojas que são puramente Malve. E a partir dessa visão, e aí a Gabi tem mérito porque ela trouxe muito esse olhar de varejo, a gente começou a desenhar todo o mix, inclusive que vai para o B2B, com a visão dos ciclos de entrada na loja. Então, toda a criação nossa é feita hoje com olhar de vitrine. E antes era um desenvolvimento com base em categoria de produtos, que é um pouco diferente. Por mais que a gente tivesse as macro tendências, no final das contas quantas saias, quantas calças, quantas blusas, daquela que vão sair lá com Jardim do Éden é o tema. Então vai ter lá folha de parreira, né? Então, isso era antes. Agora, por mais que a gente tenha os macro temas, a gente busca entender como é que o B2C funciona, cria a coleção de forma harmoniosa para o B2C e o multimarca aproveita essa inteligência. Então, o que acontece? Faz muito mais sentido. A inteligência que está sendo criada é uma inteligência muito robusta para que a gente possa ter um sincronismo entre os produtos para que eles contem uma história de verdade. Mas isso sempre foi feito. Olha, o convite que eu faço para quem está ouvindo, né, esse podcast é realmente dar um zoom
e ver se é isso mesmo que está sendo feito. Não. Se quando você cria, você consegue imaginar a tua coleção sendo exposta na hora certa, em ciclos separados, lá na loja. É isso que nós falamos sobre a Zara. Perfeito. Cara, Eu ouvi o teu podcast. O que me impressionou? Cara, quando você vê que a cada 15 dias uma loja muda, E mudar é mudar, né? Parece que é... muda, se transforma. Tem os produtos trocados, tem tudo refeito em 6 mil lojas. Entender o varejo, mesmo multimarca, com toda a limitação que tem, às vezes, e às vezes a limitação não é por falta de competência, de dinheiro, de nada disso. É porque realmente a necessidade, é o modo de sobrevivência. Como é que fazer esse cara fazer daquele negócio dele um negócio mais forte? Aí você, como marca, auxiliar através da tua experiência B2C, também o B2B, Você tem que ser um curador. faz todo sentido. A curadoria, né? E a gente está evoluindo isso aí também. A gente acredita cada vez mais assim que o representante, quem está atuando com o lojista, ele é um consultor. Ele tem que ajudar nessa curadoria, né, do mix que está sendo feito, né? Eu vivi bastante isso daí também lá no calçado, aonde a gente conseguia estudar e propor mix, as vendas cresciam. E a gente está vivendo isso aqui também, na Malve, onde o time de inteligência entra forte, atuando, dando suporte, as vendas crescem. Então, é uma relação de confiança, lembra? Assim, a gente, sim, é um princípio nosso lá, relações duradouras. Para ter relação duradoura tem que ter confiança. E para construir essa confiança, quando a gente fala de negócio, tem que ir dando resultado de forma consistente. Então, a gente acredita muito nessa curadoria. Para que essa experiência do B2C, esse aprendizado, porque assim, a riqueza do B2C é entender o que acontece na ponta, né? É realmente colocar o consumidor no centro. Quando a gente fala em colocar o consumidor no centro, a gente foi explodindo aí essa série de ações, reduzir tempo, entender o que é sellout, começar a entender mix, fazer um mix que seja compreendido por quem passa na calçada e olha para dentro de uma loja. Então, são diversas frentes que a gente está integrando para colocar esse cliente no centro, de verdade, o consumidor, o lojista também. Assim, o multimarca é uma bênção para nós. Sim. E assim, a Malve, inclusive, tem uma penetração, a maior penetração no interior do Brasil, né? Da indústria da moda, assim, é a Malve com relação aos multimarcas. E existem realidades diversas. Claro. Né? A gente tem grandes redes de multimarca e tem a lojinha do bairro. E cada vez mais a gente tem que dar um suporte para que a rentabilidade que a gente quer para nós seja também a desse cliente. Sim, porque senão não faz sentido. Não, senão não sustenta. para em pé. Quando eu tive a oportunidade de fazer o redesenho na época da Guararapes, né? Lá no Rio Grande do Norte, né? O Oswaldo, ele fez um comentário. O Oswaldo é cunhado de Flávio, um dos, na época, donos, diretores da empresa, né? Aí ele disse o seguinte: Gerson, o que verdadeiramente vende no ponto de venda, né? Nas lojas da Riachuelo, por exemplo, é o produto, né? É o produto. O que vende é produto, né? Perfeito. Então, o que adianta colocar um produto de estação fria em janeiro se ele só vai vender lá no momento da estação fria, né? Então, ali, de certa forma, tem uma desconexão aí complexa, né? Essa questão de que momento produz, que momento entrega, é conflitante. B2C é um momento que tem que entregar, B2B é outro momento que tem que estar disponível. Mas a gente está conseguindo sobrepor os calendários. Eu acho que assim, aí tem toda uma inteligência de calendários para que esses ciclos do B2C ali, o que está acontecendo? Dia das Mães, eu tenho que estar com a loja abastecida no meio de abril. Ok. Como que isso aí se converte para o multimarca, que o meu lead time é maior, né? Por exemplo, então para o meu multimarca, e não para a minha loja fidelizada, mas para o meu multimarca, eu tenho que estar faturando na metade de março, né? Então, a gente está faseando muito bem isso, criando ciclos e empilhando.
E aí entra uma outra inteligência daí de produção, porque algumas dessas carteiras a gente consegue fechar antes. Então a gente está conseguindo agrupar a carteira, por exemplo, X lá, e esperando o outro canal completar para daí colocar em produção junto. Como a gente está com a inteligência de família de produtos, muitas vezes o que entra? Entra a referência A para atender o canal X e a referência B para atender o canal Y. Mas como eles são da mesma família de produção, isso fica transparente sob o ponto de vista de eficiência. Mas você vai ter um leve setup, mas você não precisa mudar o teu source. Você não muda tudo. Não muda tudo. Fala assim, pô, tem um produto muito diferente. Então, a inteligência de família... E a fábrica está aprendendo a ser dinâmica, assim. Exatamente. Que talvez aí está o pulinho do gato nesse sentido. Pessoal, eu tô começando a perguntar do calçado, né? Não, mas o problema é que o nosso tempo urge aqui. Eu tô... No começo da minha carreira, também trabalhei com o setor calçadista da região de Novo Hamburgo, Vale dos Sinos e tudo mais, vendendo tecidos para eles. E sempre me foi impressionante, você viveu isso mais próximo do que eu, aqueles escritórios de desenvolvimento, que eram pequenas fábricas complexas, que eram feitas para exportação. Sim. E que tinham uma velocidade incrível. E eu sempre acho... sempre me inspira pensar no calçadista um pouco mais profissional que a confecção de roupas. Talvez achei alguém para me responder, na verdade, um pouco essa comparação entre um setor e o outro. Porque, no fundo, são setores manufatureiros que trabalham com tendências e com o tempo todo a criação. E nisso nós somos parecidos. Sim. Com facilidades, porque a linha de montagem talvez seja mais simplificada em um ou no outro. Mas, já que você insistiu em contar, conte-nos. Não, a minha leitura é que a indústria de vestuário é mais complexa do que a indústria calçadista. Eu também acho. Por quê? Eu vejo mais claramente a especialização na indústria calçadista do que na do vestuário. Explico. Você consegue claramente identificar quem são as fábricas que são especialistas, por exemplo, no que é chamado dos produtos montados. Tipo, produtos que você tem realmente que colocar um cabedal com a palmilha, fazer a junção disso com uma sola perfeita. Então, é um produto bem mais artesanal, que a gente coloca numa linha de produção, né? Uma linha de montagem. Calçado trabalha muito com esteira de produção. Esteira mesmo, fisicamente. Sim. A própria Grendene, o princípio dela não é esse princípio de montagem, é um princípio de injeção direta. Então, toda a plataforma operacional dela, com PVC, tudo, assim, ela tem uma operação muito voltada a um princípio de produção. No têxtil, muitas empresas tentam diversificar tanto quando vão para o caminho, né, de construção de marca e tudo mais, que aumentam demais a sua complexidade. Então, está trabalhando com tecido plano, está trabalhando com malha, está trabalhando com jeans, e aí começa a aumentar a sua complexidade, não só se está produzindo dentro ou não, mas a própria interlocução, seja de venda de produtos tão diferentes, ou seja de ter um sourcing competente em volta, isso daí exige muita energia. Sim. E como o nosso mercado de vestuário é um mercado que tem maiores volumes, ele é volume e diversidade. É só você, assim, uma pessoa, né, típica, tá? Vamos falar assim, normal, assim, no sentido de consumo, né? Ela tende a ter muito mais peças de roupa do que de calçado no seu guarda-roupa. Vou pegar eu como exemplo, sim. Eu também, né? E qual que é a característica do calçado? Ele tem a escolha mesmo do calçado é uma escolha que você talvez faça com mais atenção do que quando você vai comprar uma roupa. Então, esse grau de atenção também permeia a criação do produto. E a estratégia de como que ele vai ser produzido e como que ele vai ser entregue. Tem um olhar um pouco mais sagrado no produto. Nós estamos discutindo isso aí, assim, a gente entende que a nossa vocação ali no vestuário
por exemplo, na Malve, é ter produtos realmente que são clássicos, que são produtos que acompanham a vida da pessoa. Então, esse mesmo olhar como a gente tem no calçado, que é de algo mais exclusivo, mais pontual, que a pessoa olha para aquilo ali e sabe para que serve. Ela sabe dizer o seguinte, se é bom, se é ruim. Para peça do vestuário também tem que ter. Por isso que a gente preza durabilidade e aí vai. Então, e por isso que, como eu falei, a gente está dando nome para muitos dos produtos. Porque o produto tem que ter mais personalidade. Se a empresa inteira entender que ele tem que ter personalidade, ele começa a ser otimizado desde o nascimento. Até a forma como a gente está entregando para o lojista ou para o consumidor. Então, eu acho que esse olhar um pouquinho mais individualizado que tem no calçado, a gente pode levar para uma produção em massa do vestuário. Adorei isso, sabe por quê? Porque eu acreditava nisso. Eu acredito que... Eu sempre procuro, e eu acho que a gente já fez... A gente já trouxe um arquiteto aqui. Sim. Não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Exatamente, porque eu acho que às vezes a gente também no setor tem que olhar para outros setores para ter novas inspirações, novos repertórios de como, e acho que essa tua experiência foi fantástica em contar pra gente aqui para coroar. A gente tá com o tempo estourado. Vou te dar um presente então, primeiro. Você me deu o presente, eu quero ganhar esse presente. Tá bom. Mas eu vou também te pedir uma coisa. Pode falar. Depois eu quero que você deixe os teus comentários finais, o que você gostaria de transmitir para quem está assistindo, como a tua mensagem. Agora eu quero meu presente. Então peraí, ó. Esse presente aqui tem história. Então, já começa por isso. Essa camiseta aqui tem nome, né? Ela se chama Arvori, né? E qual que é o princípio dela? Uma inovação que nós desenvolvemos lá na Malve. Ela tem uma tecnologia... Pera só um minutinho, eu vou fazer o seguinte. Ô, Hélio, bota aqui na câmera do meio para a gente poder aparecer aqui, ó. Essa camiseta aqui, ela tem uma tecnologia exclusiva aqui no Brasil, em que ela consegue capturar o gás carbônico do ar. E cada vez que você lava essa camiseta, o gás carbônico que está capturado por ela se transforma em bicarbonato de sódio. Vai pelo esgoto. Sai na água. Sai na água. E se você usar por 25 vezes e lavar, você vai ter capturado a mesma quantidade de gás carbônico que uma árvore adulta captura durante um dia inteiro da vida dela. Uau! Entendeu? Então, ela tem tudo a ver com o nosso propósito, né, de sustentabilidade e de inovação. Então, para você, pro Gerson, você vai receber uma outra... Problema. Acho que eu vou te mandar movimento, viu? Isso, tá? Depois... sou bom para pedida aí. Quando você for em Jaraguá, a gente conversa. Mas assim, ó... Semana que vem. Então semana que vem você vai estar com uma Malve ali em movimento. E essa aqui, então, ó, use bem, tá? E espero que você aí ajude a melhorar o planeta também. Tá? Vou usar e vou fazer fotossíntese do CO2 aqui, ó. Olha já aí. começo vestindo minha camiseta. Muito bem, acho que eu acertei no tamanho, né? Acho que sim, deu certo. Bem. Olha. Acho que tá um pouco grande, eu acho. Mas ela é oversize, tá? Tá bom, isso aí. Se ela tá um pouco grande, eu já posso pedir. Então. eu vou ter que dizer que acho que eu vou ter que fazer... Ou eu superestimei você, né? Vamos lá. Eu acho que ela tá grande. Tá mas bom. aí a gente faz a troca. O Gerson vai ganhar essa e você me dá outra. Muito bem. Muito obrigado. E olha, eu que agradeço aqui, né? Ó, se pudesse deixar um recado assim, né? Integração, confiança e invista em inteligência, né? Invista em entender os seus processos, traga bons consultores, né? Se possível, para te apoiar, ou desenvolva uma inteligência, dê espaço para quem pode ter um olhar mais estrutural, mais estruturante dentro da tua empresa. Nós temos crescido bastante internamente em processos por estar identificando pessoas que conseguem nos ajudar a repensar o jeitão de ser, né? Então, transformação cultural passa muito por isso, passa por você aceitar formas novas, ser confrontado com paradigmas, né, que você tem e construir novos. Então, aproveitem, surfem bem na onda, amem a criação, amem a operação, é
criar produto e produzir produto e vender produto e entregar esse produto bem faturadinho, bem bonitinho, para o cliente ser feliz e comprar de novo e ter uma relação maravilhosa com você e a tua marca. Isso aí. Sensacional, né, Alex? Quero agradecer, Isaías, de todo o coração pelo fato de você compartilhar aí todo o teu conhecimento, experiência, os ciclos que você teve Sem de dúvida. vida e já dando, inclusive, visão futura de produto e tudo mais, né? Com certeza. Isaías, obrigado. E para você que está aí, siga a gente, compartilhe. Se você gostou desse conteúdo, por favor, faça seus comentários. Leve para quem você acredite que possa precisar dessa mensagem. E eu agradeço a você, meu amigo Gerson Otto. Vejo Grande, você Alex. daqui a 15 dias no próximo episódio. Obrigado, Isaías. Tamo junto. Segue nós aí. Até o próximo.